Internauta, o artigo 1º da Constituição tem 5 incisos. Tratamos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana aqui neste canal. Hoje, chegamos nós ao inciso 4º, que é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. À primeira leitura, parece simples, quase óbvio. O trabalho vale. Isso é o que está dito. A iniciativa é livre. A Constituição segue, então. A leitura precisa, porém, exige atenção à gramática. O Constituinte não disse que o trabalho possui valores sociais. Ele disse que o trabalho é um valor social. E disse também que a livre iniciativa é igualmente um valor social. Trabalho e livre iniciativa. Os dois são declarados bens da sociedade como um todo. Não são apenas direitos individuais. Ambos são valores que a sociedade inteira tem interesse constitucional em preservar e garantir para todos. Internauta, isso tem uma consequência que raramente se explicita, que essa consequência se a livre iniciativa é valor social, um bem coletivo, então a sociedade tem interesse em que todos exerçam a livre iniciativa plenamente. A livre iniciativa não é privilégio de quem tem patrimônio, de quem é detentor de capital. Ela é fundamento da República. E sua restrição, a restrição da livre iniciativa, empobrece não apenas o indivíduo que não a pode exercer, empobrece a sociedade inteira, que perde o que esse indivíduo, impedido de ter livre iniciativa, o que ele poderia ter produzido. Trabalho e livre iniciativa como valores sociais, os dois juntos, são a descrição constitucional de uma sociedade em que ninguém precisa de autorização para existir como agente econômico pleno. Livre iniciativa e trabalho é o fundamento da liberdade coletiva, porque a fundamenta na autonomia individual. É o que distingue uma república de uma ordem patrimonialista. Olhe agora para o Brasil, internauta. O trabalho existe. Ninguém nega que o brasileiro trabalha. Trabalha muito. Trabalha em condições que a Constituição não previu como aceitáveis, mas a realidade as impôs, essas condições, como norma. Mas o valor social do trabalho, o reconhecimento de que quem trabalha é agente, é sujeito, é pessoa no sentido pleno, o valor social do trabalho não se distribui com o mesmo alcance com que o próprio trabalho se distribui.
E aqui nós precisamos falar de algo que atravessa toda a nossa história e que a Constituição de 88 tentou superar sem o conseguir. Tentou superar o quê? O patrimonialismo. Aqui, neste canal, eu utilizo patrimonialismo como tendo por sua origem isso que vou lhe dizer: um valor de estamento, inconsciente até, esse valor de que só tem cidadania quem tem patrimônio. E, em consequência, que o Estado, por sua vez, é apenas mais uma propriedade de quem é proprietário. O patrimonialismo, então, internauta, é o sistema em que a condição para agir livremente, para ter iniciativa reconhecida, para ter trabalho com valor social, a condição é ter patrimônio. Quem tem patrimônio tem existência econômica plena. Quem não tem, tem existência econômica subordinada. Muitas vezes, a maior parte das vezes, quase que de subsistência apenas. Trabalha para quem tem, depende de quem tem. E o valor que o seu trabalho produz não retorna a ele como reconhecimento de agente. Retorna ao patrimônio de quem o empregou. Essa é a realidade do Brasil pós-Constituição de 88 ainda. No patrimonialismo, o trabalho existe, é certo. O valor social do trabalho, esse fica retido no topo da cadeia. Isso que eu lhe disse não é abstração. É a descrição da estrutura de incentivos que organiza a vida econômica brasileira. A livre iniciativa, na prática, tem uma condição não escrita, que o inciso 4º não prevê. Mas a realidade a impõe, que é preciso ter para poder iniciar. Quem não tem patrimônio não tem acesso ao crédito nos termos que viabilizariam a iniciativa, a livre iniciativa. Não tem rede de proteção que permita o risco. Não tem o reconhecimento tácito, esse reconhecimento que o sistema distribui silenciosamente, não tem o reconhecimento de que é sujeito econômico legítimo. E então, aqui, o inciso 4º se conecta diretamente ao inciso 3º, o que é a dignidade da pessoa humana. Internauta, lembra que nós dissemos aqui em outro vídeo, que a dignidade só sairá do texto constitucional para a realidade social quando o conceito de pessoa for percebido como o que de fato é: absoluto, universal, sem gradação. Lembra-se de que a categoria pessoa, esvaziada de absolutidade, deixou de ser a régua pela qual se mede a distância entre o ser e o dever ser. O patrimonialismo
é exatamente o sistema que se beneficia desse esvaziamento. Por quê? Porque se pessoa admite grau, se há pessoas com existência econômica plena e há pessoas com existência econômica subordinada, se pessoa admite grau, como dissemos, então é possível construir uma ordem em que o inciso 4º vale ou valha integralmente para uns e para outros apenas vale formalmente. A Constituição Federal diz que o trabalho de todos, tem valor social. A realidade distribui esse reconhecimento de acordo com o patrimônio que cada um possui. Essa é a realidade nacional depois de 38 anos de Constituição. Nisso que lhe foi dito, o cidadão não percebeu o que aconteceu. E não percebeu por quê? Porque a régua fora já dele subtraída. A universalidade e absolutidade do conceito de pessoa, com a sua dignidade. Aqui vou fazer uso de uma imagem que ajuda a ver isso com clareza. A cultura do alvará. No Brasil colonial e imperial, alvará era o documento pelo qual o Estado autorizava a existência de uma atividade econômica. Sem alvará, sem existência. A livre iniciativa dependia, então, literalmente de uma permissão régia. A Constituição de 88 declarou superada essa cultura. A livre iniciativa, desde então, é fundamento, não mais concessão, não mais privilégio, não mais, portanto, dependente de alvará, é direito. Mas o que aconteceu aqui depois foi mais sutil e mais grave do que a manutenção do alvará administrativo. A regulação, que em si mesma é legítima, é necessária, é legal, é mesmo constitucional, alçou-se a uma esfera que não lhe compete, a esfera ontológica. Não regula mais apenas a atividade. Passou a definir, na prática, quem tem existência reconhecida como agente econômico pleno. Internauta, o alvará voltou. Voltou não como documento administrativo, porque esse seria visível, seria contestável, seria juridicamente atacável. O alvará voltou como condição tácita distribuída pelo sistema de acesso ao crédito, ao mercado, ao reconhecimento institucional. Voltou, portanto, como patrimônio, que é o novo alvará, o documento não escrito que autoriza a existência econômica plena. Entenda isso, internauta. Quem não tem patrimônio não tem o alvará ontológico. E sem esse alvará, o inciso 4º
é texto, não é realidade. É então, o inciso 4º, um conto do vigário. E agora, internauta, olha para o artigo 3º. Os objetivos da República. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Também reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem distinção. Isso, como objetivo no artigo 3º da nossa Constituição, pressupõe o inciso 4º como condição de possibilidade. Internauta, não é possível construir uma sociedade livre se a livre iniciativa tem como condição tácita o patrimônio prévio. Não é possível erradicar a pobreza se o valor social do trabalho, se esse valor social do trabalho fica retido no topo da cadeia patrimonialista. Não é possível reduzir desigualdades se o sistema reconhece como agente econômico pleno apenas aqueles que já chegaram com o patrimônio. O artigo 3º, nesta estrutura, o artigo 3º é o dever ser. O inciso 4º é a condição para que o dever ser se torne ser. E o patrimonialismo é o sistema que bloqueia essa passagem, mantendo o inciso 4º como texto, enquanto o esvaziamento do conceito de pessoa, por sua gradualização, impede que alguém perceba até e meça esse bloqueio. Política, internauta, é projeto. É o campo onde se define o que deve ser construído. Economia é a realização. É o campo onde o projeto encontra a matéria e tenta, então, transformá-la segundo as determinações do artigo 3º. O inciso 4º é a ponte entre os dois. Declara que o sujeito que trabalha e que inicia livremente é o agente dessa transformação. Mas o agente só age se for reconhecido como agente. E esse reconhecimento, que a Constituição declara como fundamento, esse reconhecimento é exatamente o que o patrimonialismo sistematicamente retém. Então, internauta, como objetivo do canal, a auto-ordenação nesse contexto começa por uma percepção, a de que o valor social do trabalho, do meu trabalho, do seu trabalho, não é concessão do sistema. Ele é fundamento constitucional. E que a livre iniciativa não é privilégio de quem tem patrimônio. É direito de quem é pessoa. E pessoa, como já dissemos, é conceito absoluto. O cidadão que internaliza isso não espera o reconhecimento do sistema para agir como agente. Já sabe que é agente, porque assim
o diz a Constituição. E a Constituição, como convenção impositiva, a Constituição não precisa da autorização do patrimonialismo para valer, embora narrativas oficiais assim estabeleçam. O primeiro ato de livre iniciativa constitucionalmente fundada, internauta, é recusar a condição de ser recurso. Pessoa humana não é recurso. Recusar isso e passar a exigir o reconhecimento de agente que o inciso 4º da Constituição, artigo 1º, já garantiu. No próximo vídeo, chegaremos ao inciso 5, o pluralismo político. E ali chegaremos ao que significa dizer que a disputa sobre como organizar tudo isso, essa disputa não tem um vencedor permanente. Nenhuma visão de mundo monopoliza esse campo, porque isso seria totalitarismo. E também no próximo vídeo abordaremos o porquê isso, longe de ser fraqueza, é a única garantia de que o projeto constitucional não será capturado por nenhum dos estamentos que vivem em privilégio, que vivem de o impedir. Terminamos esta elaboração, essa reflexão e te aguardamos num próximo vídeo. Um abraço, internauta.